Bom dia, sou a professora Daniela, a gente já se conhece. Nesse período de quarentena, a gente vai ficar se comunicando por aqui e trabalhando os conteúdos de vocês para que a gente não fique atrasados, apesar de tudo que está acontecendo. Então, conforme o cronograma de vocês, o assunto que a gente vai trabalhar esses dias é o chamado arcadismo. Nós já vimos algumas manifestações literárias, como o humanismo, o renascimento, o barroco, o quinhentismo, tudo isso faz parte da questão literária brasileira, certo? Então, conforme a linha de raciocínio, a gente vai trabalhar agora a questão do arcadismo, certo? O arcadismo, que também é chamado de neoclassicismo ou setecentismo. Eles acontecem no século XVIII, tem esses três nomes, então, onde vocês virem essa questão de arcadismo, saibam também que existem outros nomes para serem trabalhados para essa mesma escola literária, ok? Então, como eu sempre falo também em sala de aula, é importante saber o contexto histórico que ronda cada escola literária, cada movimento literário. É importante saber isso. Então, o primeiro deles é o que acontece na Europa e o que acontece no Brasil. Porque vocês sabem que muitas coisas que acontecem na Europa, e muitos escritores e poetas, e enfim, autores vão estudar na Europa, vêm para cá com uma visão diferente, uma cultura diferente, uma postura diferente também, e trazem para cá para serem aplicadas no Brasil. Então, muitas coisas da Europa servem para a gente no quesito literário, certo? Na Europa estava acontecendo a questão do século das luzes. Nós vimos nas escolas anteriores que se trabalhava muito a questão da religiosidade. A Igreja Católica mantinha o poder, ela era detentora de todo o poder, de toda a verdade, digamos assim, falando, né? A verdade. Eles queriam, na verdade, persuadir também os cristãos naquela época. E aí houve a Contra-Reforma, a Reforma Protestante, a resposta da igreja, a busca por pessoas que estavam difamando os quesitos da igreja, as questões religiosas. Certo? Então, o século das luzes é um século que vai trabalhar a ideia de razão, certo? Então, tudo que era explicado pela igreja, pela questão da religiosa, vai ser substituído pela razão, pelo método científico, pelas respostas por meio de experimentos científicos também, de experimentos sociais, tudo vai ser explicado dessa maneira. A gente tem também, esse é chamado iluminismo, que é também conhecido como o século das luzes, ok? A gente tem também a questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é especial, ela precisa de uma atenção maior, porque ela é o momento que a burguesia ascende, procura os seus direitos, quer tomar a frente dos seus deveres e direitos também. Ela acontece em 1789, então um novo público, também leitor, vai surgindo, que compra, que quer saber, que quer estudar também, pelas questões científicas que estão rondando aquela época. Então é importante, interessante também citar a questão da Revolução Francesa, que tinha cujos ideais quais? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ela vai perdurar, a essência da Revolução Francesa vai perdurar até o século XIX, que é o século do romantismo, ela também vai ser importante nesse momento, ok? A gente tem também a Revolução Industrial acontecendo nesse momento, ou seja, a manufatura dando lugar à maquinofatura, a questão da indústria, do capitalismo, do dinheiro, da riqueza e tudo mais. A independência americana, que é a primeira independência das Américas e a abolição da escravidão também rondam esse momento no arcadismo, no movimento literário arcade, certo? Então é um período marcado por revoluções, por ascendências, pela burguesia trabalhar os seus direitos também. E no Brasil, o que estava acontecendo? No Brasil, o arcadismo acontece em Ouro Preto, mais especificamente Vila Rica, né, em Minas Gerais. E acontece também o ciclo da mineração, do ouro, a riqueza. Então, muito ouro estava sendo comercializado naquele momento, trabalhado naquele momento. Então, com o ouro vem a riqueza também, certo? Acontecia também a questão da Inconfidência Mineira, que era aquela questão dos impostos sendo cobrados pela metrópole portuguesa, pelos portugueses, e com isso os inconfidentes, é por isso que é chamada Inconfidência Mineira, os inconfidentes ficaram inconformados com todos os derrames que eram a que eles eram submetidos,
ok? E aconteceu a Inconfidência Mineira. Eu vou ler para vocês um trecho aqui do que foi esse momento dentro da literatura também, né? Porque a maior parte dos autores e escritores da, do movimento Arcade, eles eram inconfidentes, ou seja, eles participaram dessas revoluções, desses questionamentos aí. Foi a maior conjuração e era o questionamento dos impostos em relação à liberdade da metrópole. A maioria dos poetas do arcadismo eram inconfidentes, mas foram delatados por Joaquim Silvério, em que o ícone do movimento é torturado, decapitado, morto, as pernas são arrancadas e os poetas participantes, eles... Os poetas que participaram da Inconfidência Mineira, vários deles foram exilados, foram castigados, digamos assim, em relação à sua postura, ok? Acontece também a expulsão dos jesuítas, porque antes a escola anterior era chamada Barroco, e a gente já conversou sobre isso em relação à catequese, a transformar a cultura do índio para a do português, a questão da religião, dos movimentos culturais também, por aí vai. Então eles são expulsos e um novo movimento vai surgindo, que é o movimento arte. Então bora para as características, rapidamente, do arcadismo. Eles buscam a simplicidade, tudo que tem a ver com materialismo, casa, riqueza, bens materiais, dinheiro, roupas caras, tudo isso não vai importar para o homem Arcade, porque ele busca especificamente a simplicidade. Ele quer saber somente da simplicidade. É também vista aqui a questão da imitação da natureza, ou seja, a imitação da natureza tem a ver com a questão da volta à cultura clássica, certo? A imitação dos clássicos, a imitação da natureza também é referente à questão da mimesis, certo? A natureza ela tem um lugar maior no arcadismo, ela toma um espaço maior no arcadismo, porque eles levam em consideração o ambiente pastoril, o ambiente bucólico, que é o ambiente da natureza, em relação ao ambiente da cidade. A cidade não traz paz, a cidade não traz sossego, não traz alegria. Eu não sou feliz estando na cidade. Melhor ir para o interior, melhor ir ficar em contato com a natureza sempre. A ausência de subjetividade, então a gente não tem aquela questão de cada um pensa conforme os seus sentimentos, o que é felicidade para um não vai ser felicidade para outro, então nada disso é levado em consideração, porque eles buscam a objetividade. Se tudo é explicado pela razão, não vai caber a emoção, não vai ter subjetividade então. O amor, ele é galante, porque tu lembras do que a gente estudou no trovadorismo. A cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de amigo, a cantiga de amor, que é a do homem se referindo à mulher, a cantiga de amigo, a mulher se referindo ao seu amado. Na cantiga de amor, a gente tem um amor simplista demais, o amor galante, o amor servil. O homem serve a mulher, mesmo que eles não consigam ter contato, não consigo estabelecer essa relação por inúmeros motivos, como, por exemplo, a questão da diferença de classe social, da diferença de, da situação também amorosa, que a mulher é casada, ele não pode se envolver com ela e tudo mais. Então, isso é o amor galante, aquele amor respeitoso, o amor que não acontece, mas está ali presente, ok? O bucolismo, que é o contato direto com a natureza, com o bucólico, com o campo, com a relva, com as flores e tudo mais. O pastoralismo, porque as cenas bucólicas, elas referem-se à questão dos pastores, eles são conhecidos como pastores que trabalham no campo. Mas, claro, tudo isso é uma visão muito... uma visão de um outro plano. Não é que eles vivam 100% do tempo deles no campo, trabalhando, passeando com a sua amada e tudo mais, é porque eles criam essa fantasia para que eles possam ser felizes. Existem algumas expressões em latim porque, se existe a volta à cultura clássica, é porque a gente se remete à questão da greco-latino, né? do latim, da cultura clássica. A primeira expressão em latim é a expressão locus amoenos, que significa lugar ameno, lugar de tranquilidade, lugar de paz, lugar de calma, lugar de conhecer-se a si mesmo, ter uma paz interior muito grande. Esse é o locus amoenos. A cidade não é o locus amoenos. O que é o locus amoenos é o campo, sempre vai ser o campo.
questão bucólica, a natureza. Contato direto com a natureza vai ser o bucólico. Fugere urbem, fugir da cidade, porque nada do que existe na cidade vai me trazer tranquilidade. Nada do que existe na cidade vai me trazer paz interior. Eu não sou feliz na cidade, então eu vou em busca de um lugar mais tranquilo. E esse lugar é unicamente o campo. Inutilia truncat, que seria cortar o que é inútil. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente não precisa, como, por exemplo, uma roupa de marca, uma calça de marca, um óculos bonito, um relógio mais caro de uma loja, isso não vai trazer felicidade para ninguém. O que traz felicidade para o homem árcade é se despir de tudo isso e ter em mente que o que faz ele feliz é a simplicidade. Se eu ter um mínimo de comida, se eu ter um mínimo de roupa, se eu ter um mínimo de tudo, de dinheiro, de tudo, mas se eu estiver feliz, eu encontrei a minha felicidade, eu encontrei o meu momento ideal para se viver. Carpe diem, aproveitar o dia, mas não é aproveitar o dia de qualquer forma, aproveitar o dia estando no campo, lendo, comendo frutas, passeando pela floresta com a sua amada, porque eles criavam esses personagens para ter um momento de paz. E, por último, é a aura mediocritas, que é a condição mediana. Se eu não tenho que vestir de forma abastada, assim, digamos assim, mas se eu tenho pelo menos um mínimo de roupa, um mínimo de pano que me cubra, já tá ótimo, já dá para viver. Isso é o quê? Viver do mínimo do mínimo. E já ser feliz por conta disso. Ok? Então, tudo que vai além do que eu posso ter, do que eu posso comprar, já não é tão válido para mim. Já não é tão válido para ser feliz. Continuando aqui, a gente tem alguns pensadores importantes dentro do movimento Arcade, que são os pensadores que analisam os pensamentos. Já que a gente tem um momento de ascensão da ciência, de explicação, de tudo mais, os pensadores vão surgindo. Quais são? O Montesquieu, ele é um filósofo político francês, ele fala da separação dos poderes, da preservação da liberdade civil. Apesar de ter a separação dos poderes, ele fala que o ser humano ele tem liberdade de escolher o que ele quer acreditar, no que ele quer acreditar, no que ele quer pensar, no que ele quer escolher para a vida dele. Ele fala também sobre a manutenção das leis e tudo mais. Voltaire, que fala da expressão fala da liberdade de expressão e da religião. Então, o ser humano, para ser um ser humano consciente, orientado, ele precisa ter liberdade também para trabalhar a questão da religião, de saber o que ele acredita ou deixa de acreditar, mas tudo isso envolve a liberdade. O Rousseau, que é muito conhecido, e ele também vai trabalhar aspectos do bom selvagem. Quem é o bom selvagem? É um homem que não foi corrompido pela sociedade, é aquele homem que é honesto, que é simples demais, ele é humilde, ele não é prepotente, ele não é ignorante, ele não é estúpido com ninguém, ele é um homem perfeito dentro dessa especificidade literária aqui, é o bom selvagem, não foi corrompido pela sociedade. A partir do momento que ele entra em contato com os estratos sociais, ele não se torna mais um bom selvagem, ele se torna alguém vaidoso demais, corrupto até, e por aí vai. O René Descartes que fala, penso, logo existo, porque para eu poder responder aos questionamentos da sociedade, eu preciso pensar antes de tudo. Preciso trabalhar a questão da minha divisão de pensamentos, o que eu acredito, o que eu deixo de acreditar. Surge nesse momento, nesse ciclo literário brasileiro, surge no último período colonial, e aí nós ainda não temos um público especificamente leitor. Por quê? Muitas pessoas estavam saindo do processo de escravidão, então eles não liam, não tinham como ler, não tinham como comprar livros, não tinham como ter esse contato com a leitura. Mas é a partir desse momento que o gosto literário vai surgindo, certo? Então a gente tem um ciclo literário sendo formado. Qual é? O autor que escreve uma obra, a obra é recebida pelo leitor, e assim o leitor pede mais ao autor, ele vai escrever novamente, depois pede de novo, vai escrever e assim vai. Então é esse ciclo. Autor escreve a obra, traz para o público, há uma crítica, há uma leitura mais apurada e assim sucessivamente. Ok? O arcadismo, de uma forma geral, ele é um movimento muito importante porque ele trata, a partir disso, questões que vão ser discutidas
na escola posterior, que é o romantismo. Então, tudo que foi tratado no arcadismo em relação à simplicidade, ao bucolismo, aos pensadores, tudo isso vai servir de contraposição para as escolas a seguir, ok? Na nossa próxima aula, a gente fala sobre os autores, mais especificamente. O que as pessoas escreviam, quem eram os autores, como é que eles se portavam na época, quem eles eram, o que eles trabalhavam e por aí vai, ok? Então, bom dia!